Alguma vez você já olhou pela janela em uma noite escura e clara e notou uma coisa estranha? Tipo uma espiral de luz lentamente engolindo a escuridão. Ou um trem de estrelas rastejando pelos céus. Às vezes as coisas que vemos podem parecer tão estranhas que até parecem nossa imaginação. Mas mesmo as pessoas que conseguem capturar coisas assim em câmera descobrem que não podem ser facilmente explicadas. Dito isso, vem comigo dar uma olhada em fenômenos perturbadores no céu capturados em câmera, que são difíceis de explicar, mas eu espero que não impossíveis. A estranha espiral. Em 9 de dezembro de 2009, às 6h45 da manhã, o céu na Noruega foi iluminado, mas não foi com a luz do sol, e sim com uma espiral inexplicavelmente gigantesca e giratória. Gradualmente foi ficando cada vez maior, crescendo de forma assustadora, com uma sinistra cauda de luz azul fluindo atrás dela. Só que mais ou menos 10 minutos depois, tudo desapareceu. Parecia estranho demais para ser de verdade, mas várias pessoas conseguiram capturar esse fenômeno em câmera. E as imagens da estranha espiral chegaram aos noticiários ao redor do mundo inteiro. Durou tempo demais para ser apenas um meteoro, e havia muitas imagens de vários ângulos diferentes para esse fenômeno ser uma farsa. Alguns dizem que era um experimento fracassado de um projeto para transformar o clima em arma. E não demorou para algumas pessoas, excêntricas, afirmarem que eram alienígenas dando boas-vindas à presidência de Obama. Mas no fim das contas, infelizmente não eram alienígenas de verdade. Pode tirar o seu chapéu de lata agora. No dia seguinte, as Forças Armadas de Defesa da Rússia divulgaram que testaram o lançamento de um míssil balístico Bulava de um submarino próximo. Um bocal no motor de um míssil de terceiro estágio foi danificado, fazendo com que o escapamento saísse lateralmente, girando o míssil em um padrão espiral. Algumas simulações como essa aqui foram feitas para ver se essa explicação era plausível, e felizmente ela era. Na verdade, felizmente pode ser a palavra errada. Saber que isso foi um grande teste de míssil balístico que deu errado não parece nada reconfortante. Do nada. Nas primeiras horas da manhã de 7 de fevereiro de 2022, os céus na cidade de Cuauhtémoc, no estado mexicano de Chihuahua, estavam completamente limpos. Estava sendo apenas outro dia perfeitamente pacífico quando, de repente, isso aconteceu. Sem qualquer aviso, um bando formado por milhares de Melros de cabeça amarela caiu do céu e mergulhou direto no chão. Realmente parecia mais como uma espécie de microexplosão satânica. Muitas aves morreram com o impacto, mas a grande maioria se reuniu e voou para longe mais uma vez. Esse incidente surpreendeu os moradores locais e deixou muitos deles coçando a cabeça, o que poderia fazer com que um bando inteiro de pássaros simplesmente caísse do céu. Algumas pessoas dizem que o bando pode ter encontrado uma linha de energia e foi eletrocutado, enquanto outros culpam o alto nível de poluição no ar. Mas então os especialistas intervieram. Eles explicaram que é provável que o bando estava apenas sendo seguido por um pássaro predador. Ao perseguir o bando e forçá-lo a voar mais baixo, isso pode ter desorientado e forçado as aves a cair. Mas essa é apenas uma das teorias principais. Talvez outra coisa tenha empurrado esses pássaros para o chão. Você faz alguma ideia? Diz aí nos comentários abaixo. Expresso estelar. Olhar para as estrelas é um dos meus passatempos favoritos. Não há nada como se deitar numa noite quente de verão sem uma nuvem no céu e apreciar todo o show de luzes da natureza. Se você tiver sorte, poderá até encontrar uma estrela cadente. Mas se você for uma pessoa muito sortuda, poderá até encontrar algo que desafia qualquer explicação, como isso aqui. Eu não sou astrofísico, mas até eu sei que as estrelas deveriam ser pontos estacionários. Elas não deveriam se mover pelos céus como um trem. Essa visão foi capturada em maio de 2021, em Washington. Mas alguns meses antes, bem aqui no Brasil, Aldo Machado avistou o mesmo fenômeno, só que dessa vez parecia um pouco mais próximo da Terra. E também, em 2020, um homem chamado Ian Taylor, no Reino Unido, viu exatamente a mesma coisa. Apesar do que parece, essa não é uma espécie alienígena tentando entrar em contato conosco usando uma linha de conga interestelar.
Acontece que esses são satélites Starlink, de propriedade e operados pela SpaceX, projetados para fornecer cobertura de acesso à internet para a maior parte da Terra. Em janeiro de 2022, a SpaceX havia lançado mais de 1.900 desses satélites no espaço, todos coordenados para se moverem nessas linhas semelhantes a trens, enquanto a Terra gira embaixo deles. Eles capturam a luz do horizonte e refletem de volta à Terra, como pequenas luas. Tá, eu sei que algumas empresas dizem que o céu é o limite, mas isso aqui já é exagero. Mas quer saber o que não é exagero? Apertar os botões de curtir e se inscrever aqui embaixo. Com apenas 2 cliques, você será o primeiro a saber quando eu enviar um conteúdo novinho em folha, incluindo a parte 2 desse tópico, se vocês deixarem muitas curtidas, é claro. Tudo feito? Maravilha! Ah, e eu acho que esse próximo tópico é o meu favorito. Seu amigável vizinho buraco negro. Em 2019, os astrônomos divulgaram a primeira fotografia do mundo de um buraco negro. Um ponto no espaço onde a força da gravidade é tão forte que nem mesmo a luz pode escapar dela. Considerando que a velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil km por segundo, esse buraco é realmente poderoso. Durante anos, teorias complexas nos deram ideias detalhadas de como seria de perto. Mas a escala absoluta dessa coisa é ainda mais difícil de avaliar. Bom, pelo menos era, até que filmagens e imagens de um desses grandes buracos negros pairando sobre uma pequena cidade russa começaram a aparecer na web em 2015. Parece com o nosso Sol, se o nosso Sol fosse uma rosquinha estranhamente sinistra feita de morte iminente. Felizmente, essa foi apenas uma simulação criada pela agência espacial Roxmos. Mas se um buraco negro estivesse tão perto da Terra, o que aconteceria? Bom, vamos supor que o buraco negro mais próximo do nosso sistema solar, aquela foto que eu mostrei antes, conhecido como A0620-00, de repente aparecesse em nosso céu. Esse buraco negro tem uma massa que é aproximadamente 6,5 vezes maior do que o nosso Sol, mas com apenas 72 km de largura. Ou seja, tem mais ou menos o mesmo peso que uma cidade grande, com aproximadamente 132 octilhões de toneladas. Caramba! São zeros pra caramba! Então, o pulso gravitacional dessa coisa é tão forte que se aparecesse a menos de 800 mil quilômetros da Terra, pouco mais que o dobro da distância da Lua, a Terra literalmente seria rasgada. Todos seríamos gradualmente destruídos por uma coisa que, no céu noturno, mal se parecia com um ponto. Então, se ele aparecesse tão grande no céu algum dia, todos estaríamos mortos em questão de momentos. Bom, dito isso, acho que eu prefiro nosso Sol comum do que esse donut mortal. Raios vermelhos. Tempestades com raios são incríveis de se observar à distância, mas às vezes trazem mais do que raios de eletricidade branca brilhante com eles. Dá só uma olhada. Você viu aquilo? Vamos mais uma vez devagar. Bem ali, aquelas listras vermelhas super estranhas. Mas isso não foi uma falha na câmera desse cara. Em 2015, a NASA capturou uma imagem de um flash vermelho semelhante do espaço, pairando diretamente acima de uma tempestade. Esses flashes não são relâmpagos, com certeza. Então, o que podem ser? Na verdade, esse fenômeno é chamado de Red Sprites. Pode parecer que está na mesma altura que a tempestade, mas as luzes acontecem na mesosfera, que fica uns 45.720 metros acima da tempestade. E embora na câmera possam parecer bem pequenos, Red Sprites podem atingir mais ou menos 48 km. Mas o que são, exatamente falando? Bom, a resposta mais curta é que os cientistas não sabem ao certo. Mas o que eles realmente sabem é que esses sprites são frequentemente acionados por um forte e positivo relâmpago perto do solo. Agora, a maioria dos relâmpagos da nuvem para o solo tem uma carga elétrica negativa, mas meio que, obviamente, o relâmpago positivo tem uma carga positiva. Representa apenas menos de 5% de todos os relâmpagos, mas é 10 vezes mais forte do que um relâmpago negativo. É tão forte que consegue quebrar moléculas atmosféricas em íons, e acredita-se que esses íons colidindo com moléculas no ar é o que cria esses sprites e lhes dá a sua cor. Mas é claro que isso é apenas uma teoria. Pessoalmente, eu gosto de pensar que os relâmpagos estão apenas revelando brevemente algumas enormes águas-vivas invisíveis no céu. Vida longa aos nossos mestres gelatinosos. Acho que eu tô vendo ficção científica demais. Relâmpago vermelho. Ok, nós acabamos de ver alguns sprites vermelhos. Então, o que é um relâmpago vermelho? Essa imagem surgiu na internet há vários anos atrás, com várias pessoas alegando que era uma louca tempestade de raios vermelhos. Pode ser apenas minha impressão, mas não parece muito com a explosão de Neo Tokyo de Akira? Os nerds de verdade sabem do que eu tô falando. Mas de volta à realidade, e apesar das alegações da internet, essa não é uma tempestade de raios vermelhos, e não está nem mesmo no céu. É claro que parece uma grande bola vermelha de relâmpago no horizonte, mas se você seguir esse suposto horizonte, verá que na verdade é apenas uma cratera.
É isso mesmo, isso aqui é lava vulcânica, e não relâmpagos. Enquanto os dois não poderiam ser mais diferentes, vulcões e relâmpagos têm um relacionamento único e muito fascinante. Quando um vulcão entra em erupção, fragmentos de cinzas vulcânicas e gelo colidem no ar, gerando eletricidade estática dentro da pluma vulcânica. Isso acaba criando o que é conhecido como uma tempestade suja. Como se um vulcão normal entrar em erupção já não fosse aterrorizante o suficiente. Debaixo do mar, do céu? As nuvens são aquelas coisas fofinhas, às vezes bem finas e brancas, que flutuam pelo céu, não é mesmo? Então imagina você olhando para o céu um dia só para ver isso. Uau! É como estar debaixo de uma onda no oceano, não é mesmo? Mas esse vídeo não foi filmado no fundo do mar. Na verdade, é um lapso de tempo das nuvens cobrindo Augusta, Geórgia, em 2015. Naquela época, realmente não havia um nome para esse fenômeno incrível, pois raramente era testemunhado pelas pessoas. Mas em 2017, a Organização Meteorológica Mundial finalmente deu um nome para essa grande onda de nuvens ondulantes: Undulatus asperitas. Isso a tornou a primeira nova formação de nuvens adicionada ao Atlas Oficial de Nuvens em mais de 60 anos. Mas o que faz essas nuvens se moverem dessa maneira? Bom, as próprias nuvens tendem a ser baixas e rolam com um padrão específico de frentes climáticas que criam ondas ondulantes na atmosfera. Dependendo da espessura da nuvem, a luz pode fazer com que as ondas de nuvem pareçam incrivelmente oceânicas. De repente, minha teoria daquela água-viva gigante e flutuante não parece tão maluca assim. Um céu colorido. Quase todos nós já vimos um arco-íris em algum ponto em nossas vidas. Esses belos arcos coloridos são bem comuns, formando-se no céu quando a luz do sol é refratada através das gotas de chuva, dividindo a luz branca em seus muitos comprimentos de ondas diferentes. Mas sabe o que é estranho? Um arco-íris preenchendo totalmente o céu acima de você. Ou até mesmo ver uma nuvem manchada com as cores do arco-íris. Realmente pode parecer uma coisa feita em Photoshop, mas por incrível que pareça, essas imagens são de verdade. São geralmente chamados de arco-íris de fogo, embora tecnicamente não tenha nada a ver com fogo, e nem arco-íris. Então o que é esse negócio? Um erro na Matrix? Um sinal de alienígenas amigáveis LGBTQIA+? Na verdade, são chamados de arcos circunhorizontais, e pertencem à família do fenômeno do halo de gelo. Os halos de gelo são anéis e arcos de luz que aparecem no céu quando a luz do sol brilha através dos cristais de gelo no ar, enquanto arcos circunhorizontais se formam no topo desses halos quando cristais de gelo em forma de hexágono caem do céu, como folhas de uma árvore. Quando a luz atravessa esses cristais de gelo, que estão a 60 graus entre si, a luz é refratada em seus componentes semelhantes a arco-íris. Dependendo da densidade dessas nuvens de cristal de gelo, as cores podem parecer como respingos horizontais de arco-íris no céu. Mas também podem formar arcos inteiros, que parecem mais arco-íris reversos. Agora isso soa como uma explicação bastante decente, mas então como é que você explica uma coisa dessas? Não tem um arco-íris e nem um pedaço de céu iridescente. Como é que isso funciona? Apesar de parecer um derramamento de óleo no céu, estes são um fenômeno totalmente natural, conhecido como nuvens estratosféricas polares. Agora, normalmente as nuvens se formam a partir do condensado na troposfera, a menos de 15 km no céu. Mas como esse nome pode sugerir, nuvens estratosféricas polares se formam na estratosfera, a segunda camada da atmosfera da Terra, que fica a mais de 60 mil metros acima de nós. Ao contrário da troposfera, que contém 99% da massa total de todo o vapor de água da Terra, a estratosfera, na verdade, é muito seca e também muito fria. O vapor de água que consegue atingir esse nível congela a uma temperatura de tremer os dentes, de 83 graus Celsius negativos. Dependendo do estado em que a água congela, seja em gelo ou uma solução super resfriada, as nuvens resultantes formam esses véus iridescentes, refletindo a luz do sol abaixo do horizonte. Caramba, que lindo! Agora, considerando todas as diferentes maneiras pelas quais a luz pode ser refratada através da atmosfera, pode não ser muito difícil pensar que uma imagem como essa é de verdade. Isso é um tornado aparentemente sugando todas as cores do arco-íris, como se fosse um aspirador de pó da mãe natureza. Por mais incrível que pareça, isso é 100% falso, infelizmente. O arco-íris acontece quando a luz é refratada através de milhões de gotículas de água que atingem nossos olhos em um ângulo bem preciso. Mas tornados não podem sugar a luz, eles não são tão poderosos assim. Então isso provavelmente é apenas uma composição fofa de duas imagens. Mas arco-íris e tornados, ou nesse caso uma tromba d'água, podem acontecer no mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu diria que isso é realmente muito mais do que impressionante. Realmente arrebatado?
De acordo com alguns cristãos, a humanidade vai chegar ao fim dos tempos, onde os crentes vão subir às nuvens para encontrar o seu Senhor em um evento conhecido como o arrebatamento. E até onde eu saiba não aconteceu ainda, mas parece haver uma suposição de que aqueles que são arrebatados serão convocados em gloriosos rastros de luz. Mais ou menos assim. Será que é tarde para me arrepender? Felizmente, não. Esse não é o arrebatamento. E nem o maior drop de loot que o mundo dos jogos já viu. Esses são pilares de luz, um fenômeno surpreendente e bonito, que é visível ao olho nu, no escuro. Mas se isso não for Deus lançando alguns holofotes sobre um monte de cristãos voadores, então como isso acontece? Quando as temperaturas ficam bem congelantes, mais especificamente falando, ao redor de 10 graus Celsius negativos, milhões de cristais de gelo em forma de placa hexagonal podem começar a se formar. Os mesmos cristais que formam o incrível arco-íris de fogo. Mas quando se formam perto do chão, a luz de coisas como as casas e postes de luz podem refletir neles, canalizando a luz para cima nesses pilares impressionantes e iluminados. Acho que eu tô livre para viver uma vida de pecado um pouquinho mais, antes de precisar me preocupar em me arrepender. Eles estão vendo. Astrônomos ávidos realmente sabem como a Lua pode ser fascinante. Muitos podem olhar para ela através de binóculos ou telescópios por horas. Mas quando Andrei Smetanin decidiu dar uma olhada mais de perto na superfície da Lua, usando sua nova câmera, ele ficou chocado ao descobrir que não estava sozinho. Andrei conseguiu ver 3 pontos pretos bem sinistros, movendo-se lentamente pelo céu mais ou menos na mesma direção. De acordo com Andrei, ele estimou que deveriam estar voando a uma altitude de mais ou menos 500 km. Ou seja, estavam em algum lugar na termosfera, uma camada da atmosfera terrestre com mais de 40 vezes a altura que os aviões comuns conseguem voar. Então, se não forem aviões, esses objetos voadores não identificados podem pertencer a alienígenas? Foi mal, desculpa, eu vou tirar o chapéu de lata. Não são aliens. É mais provável que seja uma série de satélites. Apenas 3 dos mais de 12.470 que foram lançados no espaço. Embora apenas 5.200 desses satélites ainda funcionem atualmente, é muito improvável que aqueles 3 pontos pretos sejam 3 satélites. Mas marque minhas palavras, um dia vão ser alienígenas. Então vou ficar com meu chapéu de lata por enquanto. Criatura da nuvem. Em 2021, enquanto a maioria de nós tentava não enlouquecer de tédio durante o lockdown, uma certa pessoa olhou pela janela e realmente pensou que estava enlouquecendo de verdade. Em 15 de março, um usuário do Facebook decidiu fazer uma transmissão ao vivo de uma tempestade. Não por conta do tédio, mas porque achou que podia haver alguma coisa lá dentro. Uma coisa bem grande. De fato, na transmissão ao vivo, parecia haver algo flutuando no ar, escondido atrás das nuvens. Seus 2 olhos reluzentes e brilhantes pareciam estar olhando direto para a câmera em certo ponto. A transmissão foi vista mais de 75 mil vezes no espaço de apenas algumas horas, e comentários preocupados começaram a inundar o chat. As pessoas ficaram realmente convencidas de que algum tipo de Senhor das Sombras invisível estava assombrando os céus acima deles, como se o lockdown não pudesse ficar pior. Mas, como você deve ter adivinhado, essas pessoas não tinham nada com o que se preocupar. Detetives da internet fizeram pesquisas e descobriram que essa suposta transmissão ao vivo era na verdade um vídeo que havia sido carregado originalmente em 2018. Foi criado por Mac Leland, um designer e programador da Malásia, que é especializado em efeitos visuais. Ele estava experimentando alguns desses efeitos diferentes e criou esse vídeo apenas como um teste. Então qual foi a criatura usada para criar um monstro escondido atrás das nuvens? Eles usaram um pato de borracha. De repente, isso aqui ficou bem menos assustador. A não ser que você tenha medo de banho de banheira. Manhã gloriosa. Como você descreve uma nuvem comum? Fofa? Branca? Confortável? Com certeza não deve ter sido longa e em forma de tubo. Então, nesse caso, o que realmente é essa coisa aqui? Essa nuvem se estende de horizonte a horizonte, como se fosse uma salsicha planetária. E por incrível que pareça, essa não foi a única vez que aconteceu. Essas são Morning Glory Clouds, capazes de atingir incríveis 1.000 km de comprimento, com mais de 1,6 km de altura. E além disso, podem viajar a uma velocidade incrível de até 20 metros por segundo. Caramba, parece que esses tubos estão atrasados. Mas como que vários tubos podem se formar dessa maneira?
Bom, os cientistas não têm uma resposta concreta, embora as próprias nuvens sejam bem compreendidas. A umidade e temperatura desempenham um fator importante, pois o fenômeno é mais visto ao longo de costas, onde há bastante ar úmido. Uma onda de ar quente que se aproxima carrega esse ar úmido para a troposfera mais fria, onde esfria e condensa. Depois cai com a corrente descendente do fluxo de ar abaixo do nível de condensação, antes de às vezes ser empurrado mais uma vez, criando outro pico de condensação atrás do primeiro. No entanto, os cientistas não têm certeza dos sistemas climáticos exatos que são necessários para esses tipos de nuvens se formarem em primeiro lugar. Mesmo que não sejam compreendidas, isso não faz dessas nuvens menos do que espetaculares. Um céu cheio de plástico bolha? Considerando que vimos nuvens tubulares, nuvens de arco-íris e nuvens de ondas, você poderia pensar que ficaríamos sem nuvens para olhar. Mas você estaria errado, pois ainda não demos uma olhada na incrível formação da nuvem Mammatus, ou como eu gosto de chamar, céu de plástico bolha. As bolhas que as nuvens formam só me faz querer subir lá e estourar tudo. As saliências bizarras em forma de bolsa se formam dentro de nuvens cumulonimbus, o mesmo tipo de nuvem que costuma trazer tempestades. A turbulência dentro dessas nuvens faz as correntes de ar subir e descer. E é o ar frio descendente nessas condições que desce para formar essas bolsas estranhas e flácidas no condensado. No entanto, dependendo das correntes de ar, os padrões que essas bolsas formam podem parecer totalmente aleatórias ou perturbadoramente lineares. Mas não importa a forma, todas parecem particularmente espetaculares durante o pôr do sol. Não olhe para cima. Enquanto eu vasculhava a internet atrás de fenômenos estranhos inexplicáveis no céu, algumas imagens semelhantes ficavam aparecendo. Eram imagens de paisagens de campos e estradas, mas todas tinham algum tipo de figura gigantesca e enorme se movendo ao fundo. Algumas dessas figuras assombravam estradas durante a noite, de pé sobre elas como guardiões ameaçadores. Outras eram apenas apêndices únicos, serpenteando do céu nublado, escondendo o real tamanho do que quer que pertencesse. No começo eu pensei que tudo isso era falso, mas depois eu encontrei um que eu acabei reconhecendo. Essa é Laguna Peak, em Ventura County, Califórnia. Mas o que raios é esse negócio? Olha, eu realmente quero dizer que isso é fake. Mas ver algo tão sinistro, olhando para algum lugar que eu conheço, me fez sentir um pouco inquieto, no mínimo. Depois de pesquisar um pouco mais, eu descobri que essas são todas obras de Trevor Henderson. Ele é um artista de terror canadense por trás de uma série de criaturas icônicas na internet, como o Siren Head e o Bridgeworm. Então, só pra confirmar, nada disso é de verdade. Ainda assim eu fiquei com medo. Mas pelo menos agora eu vou conseguir dormir à noite. Ou pelo menos eu pensei que eu fosse, até eu ver isso. Ok, sem pânico. Existem 3 possibilidades muito lógicas aqui que podem explicar tudo. 1. Alguém desenhou o abdômen e as pernas de uma aranha nessa foto de uma cidade à beira-mar para parecer super gigante. 2. Uma aranha subiu na frente de uma câmera enquanto alguém estava tirando uma foto. Então seu corpo de perto ficou fora de foco, fazendo com que seu abdômen parecesse gigante. Ou 3. A Terra agora é dominada por aranhas gigantes. E todos devem se submeter aos senhores aracnídeos. Mas e aí, qual desses fenômenos do céu você achou o mais perturbador? E qual você achou o mais legal de todos? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.